Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 27º domingo do tempo comum. A igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 10, versículos do 2 ao 12. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus, o Evangelho de maneira especial, está falando a respeito do tema do divórcio. E nós temos que meditar sobre este tema. Primeiramente, nós temos que compreender que a igreja, ela é contra o divórcio, mas ela não é contra a pessoa divorciada. Ela é contra o divórcio porque a igreja, ela tem que pregar o ensinamento de Cristo. Não pode ser o meu ensinamento, aquilo que eu penso. A igreja prega o ensinamento de Jesus, que é Deus. E como disse aqui, Jesus disse aqui, que o homem e a mulher deixarão seu pai e sua mãe, já não são mais uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separe. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, nós sabemos também de toda a dor da pessoa divorciada. A pessoa que ela chega a esse ponto de ter que sair da sua casa, de sair da convivência, com certeza é por causa de muita dor. Com certeza é por causa de muito sofrimento. A pessoa chega no fim, quando a pessoa fala assim, olha, nós precisamos nos divorciar. Está no fim. E essa pessoa deve ser acolhida no nosso meio. Ela não pode ser rejeitada. Nós não podemos ter preconceitos. Mas nós temos que ter misericórdia e temos que acolher essas pessoas que são divorciadas. Jesus em nenhum momento está dizendo assim, olha, os divorciados saiam do nosso meio. Não está dizendo isso. Mas é claro que Deus, Ele sonha uma vida feliz para nós. E a igreja também sonha uma vida feliz para cada um dos seus filhos. E portanto, quando a igreja pensa no matrimônio, ela pensa no matrimônio, que esse matrimônio ele possa permanecer até que a morte o separe. Até que a morte o separe, a igreja pensa no matrimônio. É claro também que quando nós falamos aqui na igreja de divórcio, nós estamos pensando em dois batizados que casaram-se no Senhor, que foram para a igreja e casaram-se na igreja. Não estou falando de casais que se uniram apenas na união civil ou foram morar juntos, não estou falando disso. Isso aí é um outro tema para a gente tratar numa outra homilia. Estou dizendo dos casais, dos dois batizados que vieram para a igreja, casaram-se no Senhor e depois então chegaram ao divórcio. É desse divórcio que nós estamos falando. E meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que foi por vontade do Senhor que um homem e uma mulher se unissem e permanecessem até que a morte os separe. Mas de uma maneira positiva para o crescimento dos dois, para a felicidade. Duas pessoas que se amam, duas pessoas que pensaram muito bem no que estavam fazendo, querem ter uma vida em comum, querem ter um matrimônio em comum, e aí então se casam diante do Senhor. E aí então nós pensamos, mas por que muitas pessoas então elas chegam ao divórcio? E os fariseus perguntaram isso para Jesus: é possível divorciar-se? É possível chegar ao divórcio? Para querer provar Jesus, né? Vamos ver o que ele vai responder. Se Jesus responder que sim, a gente vai falar que ele está contra o mandamento de Deus, porque lá está dizendo que o homem e a mulher deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Se ele falar que não, nós vamos falar que ele é contra Moisés, porque Moisés deixou uma carta de divórcio.
Então vamos provar Jesus aqui. Qualquer resposta que ele der, a gente vai pegar ele, vai falar que ele está contra e vamos começar a difamá-lo aqui entre nós. E Jesus, muito inteligente, muito esperto, Jesus Cristo disse: o que Moisés perguntou para vocês? O que ele falou para vocês? E aí ele disse: Moisés falou que pode. Ele deixou uma carta de divórcio. E Jesus falou: deixou essa carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Por que Moisés deu esse mandamento? Que um homem, por qualquer motivo, podia se divorciar e devolver a sua mulher para o pai. Porque na época de Jesus e na época de Moisés também, a mulher, ela não trabalhava. Então ela não tinha como se sustentar. Se por acaso não existisse uma situação assim, dada por Moisés, o homem ia despedir a mulher, ia falar tchau, e a mulher ia viver aonde? Na rua, pedindo esmola. Então o mal menor foi a carta de divórcio, para dizer: olha, então, se alguém não quer ficar com a sua esposa, pode devolver para o pai. Porque aí o pai pode cuidar e depois ela pode se casar de novo. Mas foi por causa da dureza do vosso coração. Jesus deixou bem claro e eles entenderam. Moisés falou isso por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, e aí Jesus Cristo volta para a vontade do Criador. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não pensa no divórcio. E Ele pensa que os dois vão se unir, que os dois vão permanecer juntos, porque os dois se uniram porque eles quiseram, porque eles pensaram muito bem, porque os dois, eles tinham um grande amor um pelo outro, e por isso queriam construir uma vida juntos. E aí então, Jesus volta para a situação do matrimônio. Hoje, graças a Deus, o Papa Francisco, ele facilitou o processo de nulidade matrimonial. O que é o processo de nulidade matrimonial? Existem muitas pessoas que se unem, mas na verdade, elas não pensaram bem antes de se casar. Elas não tinham claro aquilo que elas queriam. Ou se casaram por força de alguém. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente quantas pessoas que a mulher engravidava e aí ela tinha que casar, porque senão a sociedade ia massacrá-la pelo preconceito. Então, não é que eles se uniam por amor, se uniram por força da família, se unia por força da sociedade. E aí o Papa Francisco diz: olha, esse casamento não foi válido. Esse casamento, ele é nulo. Ou seja, a gente declara que isso nunca existiu. É claro que ninguém pode dizer assim: ó, o seu casamento é nulo, ou o meu casamento é nulo. Quem declara isso é a igreja. Enquanto a igreja não declara, é válido. Nós presumimos que é válido. É só a igreja. Depois que a igreja fala, aí sim a gente pode fazer e falar que aquela cerimônia que aconteceu foi nula. Quer dizer, nunca existiu. Não é que na igreja tem o divórcio. Na igreja tem o processo de nulidade matrimonial para que a pessoa possa casar-se de verdade. Casar-se porque o casamento é um só. Então, casar-se no Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus Cristo nos ensina aqui, em primeiro lugar, a defender a indissolubilidade do matrimônio, ou seja, que o casamento, ele é até que a morte o separe. E nós católicos, nós sabemos muito bem disso. Pode ser que tenha algum artista aí que não pense assim, ou alguma outra religião que não pense assim, mas nós pensamos assim. O casamento é para sempre, por isso é muito sério. Por isso que precisa ter um grande acompanhamento. Nós precisamos acompanhar esse casamento antes e depois. Porque infelizmente a gente prepara um matrimônio muito rápido. A pessoa, para ela se casar na igreja, ela vai lá num sábado, num domingo, faz umas horas lá de reflexão e depois se casa.
E nós sabemos que deveria ter um tempo maior. E o Papa Francisco, pela Amoris Laetitia, que é uma exortação apostólica de 2016, ele fala sobre isso, que nós precisamos investir nisso. As pessoas precisam se preparar. Uma criança, para receber a primeira comunhão, tem que ficar 1 ano, 2 anos na catequese. O padre, para receber o sacramento da ordem, o diácono, para receber o sacramento da ordem, eu tenho que estudar 9 anos, o diácono 4, 5 anos, 5 anos. As irmãs, para fazer o voto, tem que estar lá, para fazer o voto perpétuo, uns 12 anos. Uns 12 anos para fazer um voto perpétuo. Por que que o matrimônio tem que ser 2 horas no sábado e 2 horas no domingo? Por que que para fazer a preparação ao matrimônio tem que ser tão rápida assim? A gente precisa de um acompanhamento maior. O Papa Francisco está nos orientando a isso. Depois também, depois de casado, nós precisamos acompanhar os casais. Porque às vezes a gente vai até ali, chegou a cerimônia, agora vocês se virem, aprende a nadar. E nós temos que ter um acompanhamento nos primeiros anos da vida desses casais. Porque passam por dificuldades, mudam a vida, mudam o estilo de vida, precisa estar acompanhando. E o pai e a mãe, em primeiro lugar, o pai e a mãe precisam acompanhar. Depois, que o Papa Francisco também, e a Amoris Laetitia, e também o Evangelho, não está dizendo que nós temos que ter preconceito com as pessoas, mas nós temos que ter misericórdia, parar de julgar um pouco os outros. Ninguém sabe o motivo que a pessoa, ela buscou o divórcio. Ninguém sabe se aquele casamento foi nulo. Então a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas e acolher mais. Ter uma igreja mais de acolhida do que de julgamento. E rezar pelo matrimônio, rezar por esse sacramento tão bonito. Precisamos da intercessão de Nossa Senhora. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.